Muito bem. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, e o título da mensagem seria Somos descendentes de Abraão. Tá? Somos descendentes de Abraão. Então, o texto inicial está em Gênesis capítulo 12, que é justamente o texto de chamada de Abraão, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, esse texto que nós falamos é o texto da chamada de Abraão, aquele homem que nós sabemos que foi um homem escolhido por Deus para ser pai de multidões, pai de uma grande nação. Só lembrando um contexto aqui, Abraão, ou no caso, Abrão, ainda, era velho e não tinha filhos. E a partir do chamado de Deus, um pouco de tempo, ele se tornou Abraão, foi pai de multidões e se tornou o primeiro patriarca bíblico, tá? Mas nós não vamos basear o nosso estudo dessa noite, não exatamente no texto de Gênesis, mas vamos nos basear na carta de Paulo aos Gálatas, tá? Então, Gálatas, ela foi escrita por Paulo entre os anos 48 e 58 depois de Cristo. Por que Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu como uma resposta aos judaizantes que acreditavam que os gentios que se converteram deveriam observar também a lei. Então, na cabeça ali daquela igreja, além de serem crentes em Cristo, eles também deveriam cumprir a lei de Deus, a lei de Moisés. Só assim eles seriam salvos. Então, em outras palavras, eles estavam afirmando que o evangelho era baseado no cumprimento da lei e não unicamente na graça de Deus. Então, Paulo escreve essa carta para combater esse ensino, que era um ensino herético, que era um ensino que ia em contrário à palavra de Deus. Então, Paulo ele estava preocupado com essa igreja, e ele percebeu que muitos irmãos ali estavam sendo influenciados com aquilo que ele diz ser um outro evangelho. Então, Gálatas é frequentemente chamada de a Magna Carta da Liberdade Cristã, uma vez que enfatiza a liberdade que o crente tem em Cristo. Claro que aqui não é uma liberdade que vai trazer libertinagem, não é essa a ideia. Mas o ensino é um ensino de que somente pela fé pode-se alcançar a salvação. Então, Paulo ele tem o objetivo de defender a essência do Evangelho, baseado na justificação somente pela fé. E ele, então, escreve essa carta, além de dar algumas exortações práticas com relação à liberdade do crente em Cristo Jesus. A gente vê isso em Gálatas capítulo 5. Então, Gálatas é a única carta de Paulo que é escrita para um grupo de igrejas. Não foi exatamente só para uma igreja, mas para um grupo de igrejas. E essa foi a primeira carta incluída no cânon do Novo Testamento. E é interessante que Paulo usa a figura de Abraão, que era bem familiar aos judeus. Então, para o povo judeu, na verdade para eles, a única nação que era descendente que seria abençoada seria justamente eles, porque eles eram literalmente, até pela questão de sangue, eles eram descendentes de Abraão. E Paulo então começa a falar, olha, a coisa não é bem assim. A coisa não é bem assim, porque todos os crentes em Cristo também são descendentes de Abraão. Abram a Bíblia de vocês em Gálatas 3, versículo 29. Vamos fazer o seguinte: esse grupo de cá abre em Gálatas 3, 29, e esse grupo de cá, por favor, abra em Êxodo, capítulo 19, versículo 5.
Tá? Então, à minha direita, Gálatas 3, 29. E à minha esquerda, lê então Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Então, Gálatas 3, 29 diz assim: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Confere aí. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Êxodo capítulo 19 diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Porque toda a terra é minha. É interessante que tanto na passagem de Gálatas, quanto na passagem de Êxodo, nós observamos ali duas conjunções iguais. Se, então. Então, Gálatas fala, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Êxodo fala, se diligentemente ouvides minha voz e tal, então sereis a minha propriedade. Então, uma conjunção é condicional e a outra conjunção é conclusiva. Se eu faço isso, então eu recebo aquilo. Então, Paulo está dizendo, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Em Êxodo fala, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Aqui em Êxodo tem algo bem interessante, porque enquanto o povo de Israel pensava que para ser descendente de Abraão, vamos pensar espiritualmente falando, bastava ser de sangue, Deus está falando, para você ser abençoado, você precisa diligentemente ouvir minha voz, guardar minha aliança, então sereis a minha propriedade. Então o povo de Israel tinha uma visão errada de ser abençoado. Eu sou povo de Deus, eu vou ser abençoado. Deus fala, se diligentemente ouvides, então sereis a minha propriedade. E em Gálatas, Paulo fala, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Então Paulo, ele faz essa defesa, digamos assim, do Evangelho, baseado justamente em alguns argumentos que descrevem os verdadeiros descendentes de Abraão. Então, nessa noite, eu gostaria, então, de compartilhar rapidamente sobre 3 argumentos que Paulo usa para dizer que o crente, se ele creu em Cristo, ele é automaticamente um descendente de Abraão, ou seja, ele vai ser abençoado por Deus, como diz lá em Gênesis capítulo 12. Então, em primeiro lugar, o primeiro argumento usado está em Gálatas 3, versículos 7 a 9. Os irmãos podem abrir, eu tinha toda a projeção, mas vamos ler. Gálatas 3, de 7 a 9. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são batizados, são benditos como o crente Abraão. Então, em primeiro lugar, o primeiro argumento que a gente pode ter aqui de Paulo, como defesa do Evangelho, é que nós somos descendentes de Abraão pela fé em Cristo, e não por nossa etnia. Não porque eu nasci em determinado povo, vou ter esse privilégio. Mas o que me torna descendente de Abraão, e sendo uma pessoa abençoada por Deus, é o fato de que eu creio em Cristo. Ou seja, é pela fé. Então, o Evangelho da Graça, a gente pode acreditar que ele tem o início justamente lá em Abraão, quando Deus faz as suas promessas, e ele cumpre as suas promessas. Deus enviou o libertador,
Deus salvou o povo de várias situações, mas o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel negou a Deus, negou a Cristo como o Messias. E aí o Evangelho foi propagado para outras nações. Então, para Paulo, o fato de ser descendente de Abraão não é étnico, mas espiritual. Então, os argumentos dos judaizantes não servem mais. Eu não preciso cumprir a lei. Eu não preciso cumprir todos os rituais que me eram exigidos no passado, porque a partir de agora eu tenho a fé em Cristo e eu sou um descendente de Abraão, ou seja, eu pertenço ao povo de Deus. Então, o único critério que se tem para pertencer ao povo de Deus, ao povo de Cristo, é a fé. Nós somos herdeiros da promessa de Deus. Lá em Romanos 4, versículo 16, diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos. Então, é pela fé que nós somos salvos. Aqui aparecem duas palavras gregas, né? Em e pistis, que significa que justamente dá essa ideia de pertencer, de ter fé. Irmãos, só é bendito como crente, como descendente de Abraão, e que tem sua origem na fé, o crente que creu em Cristo. Então, se eu creio em Cristo, eu sou bendito, eu pertenço ao povo de Deus, e eu também sou descendente de Abraão. E isso é pela fé, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu vou fazer, não é pelo que eu não faço, que eu deixei de fazer, mas pela fé em Cristo Jesus, nós somos também descendentes de Abraão e nós pertencemos ao povo de Deus. O segundo argumento que Paulo usa é que nós somos descendentes de Abraão porque não somos justificados pela lei, mas pela graça de Deus. Gálatas 5, vamos ler os versos 2 a 4. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, o que está acontecendo aqui? A igreja estava envolvida na prática do judaísmo. Eles exigiam que os crentes, os novos crentes, que não eram judeus, que eles fossem o quê? Circuncidados. Para eles, a salvação era preciso para cumprir a lei. E Paulo fala justamente o contrário. Paulo fala, nós somos descendentes de Abraão, não porque nós cumprimos a lei, mas porque nós temos a graça de Deus. Nós temos a graça de Deus. Então, irmãos, a religiosidade, ela está muito baseada no mérito humano, no que eu faço, naquilo que eu posso fazer. A religiosidade é um movimento meu para com Deus. É aquilo que eu faço para Deus. É muito interessante quando eu lembro dos povos indígenas que a gente estudou no passado, e eles têm uma religiosidade muito forte. Eles sempre querem fazer alguma coisa para o seu Deus. Uma oferenda, um sacrifício, acalmar o ânimo do Deus. Então, eles sempre estão em busca de fazer alguma coisa para o seu Deus. Isso é religiosidade. A graça de Deus não é a ação do homem, mas é a ação de Deus para conosco. E é essa ação de Deus para conosco que nos torna salvos. É a ação de Deus em direção ao homem. Nada que nós podemos fazer vai fazer Deus nos amar mais. E nada que a gente deixe de fazer vai fazer com que Deus nos ame menos, porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele nos ama. Ponto. Deus vai sempre nos amar. É claro que nós não estamos falando
de que agora eu vou viver uma vida de qualquer jeito, porque Deus me ama. Inclusive em Gálatas, o próprio Paulo fala, né, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Então, só porque eu tenho a graça de Deus, eu vou viver pecando? Não é essa a ideia. Mas eu preciso valorizar essa graça. Eu preciso entender que é essa graça que me salvou. Não é o que eu fiz, não é o que eu faço, não é o que eu posso fazer, não é o que eu tenho, mas é a graça de Deus. Então, a vida religiosa não acrescenta nada em relação à minha salvação. Tudo vem pela graça de Deus. Então, nós somos também descendentes de Abraão, porque nós somos justificados pela graça e não pela lei do passado. E por último, como argumento usado por Paulo para entender e para fazer a igreja entender que todos eles eram descendentes de Abraão, é que nós somos descendentes de Abraão porque nós fomos desafiados a cumprir a lei, não fomos desafiados a cumprir a lei, mas andar pelo Espírito. A Bíblia não nos desafia a cumprir a lei, ela nos desafia a andar pelo Espírito. Gálatas 5 é um texto um pouco maior, a partir do versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, írias, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então nós somos justificados para viver uma vida no espírito. No Espírito. Então, muitas vezes, nós somos bombardeados a sempre cumprir alguma coisa. Faça isso, faça aquilo outro, você precisa fazer isso. Mas o desafio que a palavra de Deus nos dá é que nós precisamos andar em Espírito. Andar em Espírito. E não, aqui, claro, como nós já falamos, não é uma liberdade sem limites, porque o limite é o amor de Deus. E andar no Espírito é a única maneira que nós temos para viver uma vida que agrade a Deus. Andar no Espírito é a única maneira que nós temos de viver uma vida que agrade a Deus. Então, irmãos, essa pregação de Paulo foi para combater heresias, combater um mau ensino que estava entrando dentro da igreja. Mas é muito interessante que nos dias de hoje nós vemos coisas parecidas dentro das igrejas. De igrejas boas, com crentes bons. Muitas vezes nós somos bombardeados com ordens, com coisas que você deve fazer. Somos bombardeados com heresias, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos lembrar que o que nos garante a salvação não é o que eu faço, não é o que eu tenho, mas é a fé. Eu preciso lembrar que eu preciso andar pelo Espírito e viver pelo Espírito todos os dias da minha vida. Só assim eu vou ter, e como alguns pentecostais diriam, vou tomar posse dessa herança que nós temos de sermos descendentes de Abraão. Então, assim como o povo de Israel tinha essa convicção, e até uma convicção errada, nós precisamos lembrar que nós temos uma convicção certa, que se pelo fato de que nós aceitamos a Cristo, nós temos a certeza de que nós somos benditos, nós somos abençoados e nós pertencemos ao povo de Deus. Somos também descendentes de Abraão. Amém? Que Deus possa
nos abençoar. Eu quero convidar qualquer irmão que voluntariamente ore a Deus, agradecendo por essa verdade, pela verdade da palavra de Deus, a verdade que Ele nos dá, de pertencermos ao corpo, pertencermos a Cristo como seu povo, independente do que eu fiz. Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos deu o presente de pertencer a esse corpo de Cristo. Então vamos, qualquer irmão voluntariamente pode orar nesse sentido.